Cultura organizacional. Então, o que é a cultura organizacional? Como que ela funciona, né, dentro da empresa? Qual que é a diferença de cultura e clima organizacional? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos. O que é a cultura organizacional? Então, vamos entender o que significa esse termo. É o conjunto de hábitos, costumes e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da empresa. Ou seja, é como a gente consegue moldar, né, a nossa instituição. Então, geralmente, né, uma cultura de uma empresa tradicional de 100 anos vai passando de pai para filho, ela tem uma cultura organizacional mais acolhedora, as pessoas têm que ser mais acalentar as pessoas, né? Ter um cuidado de lidar com o cliente. Então tem uma cultura mais tradicional. Tem empresas que são mais feitas por pessoas jovens, então tem ideias despojadas, são mais flexíveis na questão de horários, então a cultura dela, o costume é diferenciado. Então tudo isso impacta, né, dentro do ambiente de trabalho. Então isso faz parte da cultura da empresa, né? Tem aquela empresa que gosta que os funcionários usem uniforme, isso faz parte de uma regra, né, de uma norma dentro da empresa, faz parte da cultura daquela empresa, as pessoas utilizarem o uniforme, representarem a empresa em suas vestimentas. Tem empresa que não liga para isso. Então, independente da forma que você vá trabalhar, estando confortável é o que importa. Então, isso faz parte do costume, né, do hábito daquela empresa. Então, tudo isso depende de como que é formada essa cultura organizacional. E como que a gente forma a cultura? É os valores, as crenças, os costumes de cada pessoa que trabalha dentro dela, tá? Ela começa com o dono da empresa, mas depois ela vai se moldando, vai se modificando. Constitui o modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma empresa. Então, isso aqui é um resuminho do que significa ter uma cultura dentro da empresa. Então, o principal conceito, né? A cultura organizacional, ela é responsável por unir os funcionários e otimizar os processos. Então, é na cultura que a gente consegue criar um vínculo interpessoal com os outros colegas de trabalho, consegue criar uma fidelidade entre funcionário e empresa. Você se sente, quando tem uma boa cultura organizacional e você se sente parte daquela empresa, isso demonstra que aquilo é uma grande família, que todo mundo está em prol de uma mesma, do mesmo propósito. Isso quer dizer que existe uma boa cultura dentro do ambiente de trabalho, né? A cultura interna de uma empresa tem elementos de diferentes naturezas. Uns são observáveis, outros são apenas vividos e sentidos. Então, a cultura, a gente tem coisas palpáveis, né? Que são a gente consegue observar, ter em mente, e as outras, o que faz parte da cultura é o que a gente sente dentro daquele ambiente de trabalho. O que compõe uma cultura organizacional? Complementando aquela informação que eu falei, que existem coisas que a gente consegue observar e as outras a gente sente. Então, a cultura organizacional, ela é composta por 3 propósitos, né? Os artefatos, que são as coisas concretas que a gente vê, então, ou a gente ouve, né? Então, às vezes, um slogan da empresa, né? Um jingle da empresa, né? Por exemplo, a Casas Pernambucanas. Pernambucanas. Então, a gente consegue ter tem essa imagem, né? De que aquilo representa aquela empresa. Né? Tem várias outras formas de a gente ver esses artefatos, seja num jingle, seja numa música, seja na forma de vestimenta, né? Tem empresas que têm um padrão de vestimenta, de uniforme, que aquilo identifica que a pessoa trabalha naquela empresa. Símbolos, né? Então, a empresa tem
Tem empresa que só de a gente verificar o logotipo dela, você nem precisa saber o nome, você já sabe que aquilo é identificação daquela empresa. Então, tudo isso faz parte da cultura, né? História, principalmente empresas mais antigas. Então, tudo isso faz parte de compor a cultura organizacional. Então, são coisas que a gente consegue ver, né? Ter aquilo. Aí nós temos também o que compõe a cultura, além desses símbolos, né? O artefatos a gente fala que são os símbolos, nós temos os valores compartilhados. Então, são valores que se tornam importantes para as pessoas e justificam suas razões de executarem suas atividades. É aquilo que eu disse, fazer parte daquele ambiente de trabalho. Quando a gente se sente parte integrante daquela empresa, a gente está trocando valores dentro do ambiente de trabalho. Geralmente, né, o valor começa com o criador da empresa, né, com o fundador da empresa, e aí vai passando aquela cultura de pai para filho, né, de dono para empregado e assim por diante. Então, são valores que a gente vai carregando ao longo do passar do tempo. E aí as pressuposições básicas, que aí são as crenças, são coisas que a gente não consegue ver, né? Mas a gente sente, que é a parte mais oculta da cultura. As crenças que, ouvi dizer que nessa empresa eles têm um hábito de reconhecer o funcionário pelo seu trabalho. Então, tudo isso, essa cultura, né, de ouvir dizer, disseram que fazem parte da cultura da empresa também. Isso é uma parte boa ou pode ser ruim, né? Às vezes uma fake news, né, uma coisa maldita pode interferir na cultura organizacional, pode abalar todos os valores de todas as pessoas que trabalham naquela empresa, pode derrubar, né, o status daquela empresa no mercado. Então, na crença, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque como é uma coisa que a gente não vê, né, alguém falou, falam que nesta empresa tal, tal, tal. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado para sempre ter uma pressuposição positiva, né? Ela tem que ser sempre positiva para não prejudicar a imagem da empresa, porque depois é complicado reconstruir toda essa cultura organizacional. Uma cultura forte é vantagem competitiva de muitas empresas. Ela pode ser um atrativo para um capital humano qualificado. Então vamos lá. Se a gente tem uma boa cultura, né, se as pessoas se sentem parte daquela empresa, se ela consegue se identificar, né, que faz parte da empresa, que alcança os objetivos que a empresa necessita, isso torna-se uma vantagem, né, porque a empresa vai ter um bom capital humano. O que é o capital humano? São as pessoas que, né, trabalham na empresa e contribuem com o seu trabalho, contribuem com a sua inteligência, com a sua forma de pensar, com a sua estratégia, com sua criatividade, seu processo de inovação, está sempre contribuindo para melhorar dentro do ambiente de trabalho. Isso é um capital humano. Então, várias pessoas com várias, né, qualidades, com o seu capital humano, transformam a empresa com o seu capital intelectual. Por isso que existem empresas que têm bastante valor em mercado, não só por ter bastante lucratividade, mas por ter bastante capital intelectual, bastante pessoas que fazem a diferença dentro do ambiente de trabalho. Então, por mais máquinas que a gente tenha, por mais tecnologia que exista dentro das organizações, o que importa ainda são as pessoas, aquelas que vão fazer a diferença com pensamentos estratégicos, com inovações, com criatividade, tanto para criar novos produtos, quanto para melhorar outros processos, né? Então, isso faz com que a cultura da empresa se fortaleça e aquela empresa consiga ser competitiva dentro do mercado. As principais características, né, para a formação de uma cultura organizacional. Então, aqui
foram elencadas algumas características básicas para a formação de uma cultura. Então, quais são elas? Práticas inovadoras e tomada de decisão. Então, a forma que você consegue tomar uma decisão ou pensar em algo novo, se a cultura da empresa permite, né, que você tenha pensamentos novos, ideias novas para melhorar alguma coisa dentro da organização, faz com que tenha alterações nessa cultura. Atenção aos pequenos detalhes, então a dedicação e a organização, né? Então a dedicação, se sentir parte, isso entra na parte de valores, né? Sentir parte da equipe, parte da empresa, isso compõe uma cultura organizacional. Orientação para os resultados, então o comprometimento que as pessoas têm, né? Isso, né, ainda continua interligado a essa questão de se sentir parte daquele ambiente de trabalho. Quando a gente gosta do que faz, quando a gente se sente parte de uma equipe, se sente valorizado, reconhecido, né? Não precisa ser só financeiramente, mas às vezes um elogio estimula a gente a continuar a trabalhar. Então, isso faz parte com que faz que a gente se sinta parte da cultura daquela empresa. Orientação para as pessoas, então, importância, as condições de trabalho, saber reconhecer, né? Isso que eu acabei de falar, saber reconhecer o trabalho daquela pessoa, dar um ambiente agradável para ela conseguir trabalhar, isso compõe a cultura, né? Para ela que ela se sinta, se ela está bem, ela vai se sentir integrante daquela equipe. E isso transforma todo um ambiente empresarial. Orientação para as equipes, então a relação do trabalho em equipe para uma melhor produtividade e alcance aos resultados. Isso também está interligado à questão do comprometimento, né? Todo mundo ligado pelo mesmo objetivo compõe uma cultura organizacional. E essa agressividade, eu coloquei entre aspas, porque não é agressividade de brigar, mas em sentido de competitividade, né? Entre as pessoas, de pensar coisas novas, de ter a oportunidade de mostrar que existem outros caminhos a serem seguidos, outras formas de executar alguma coisa. Então, é nesse aspecto de competitivo e inovador dentro da empresa, para que isso depois, entre os funcionários, aconteçam, né, essa vontade de ter coisas novas, de melhorar. Isso impacta na melhoria da cultura organizacional e, consequentemente, vai impactar na competitividade da empresa dentro do ambiente do mercado. Qual que é a essência da cultura organizacional? Então, a gente tem, né, o que significa, né, ter essa cultura? Ela pode ser expressa pela maneira como a empresa faz seus negócios, como ela trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou de liberdade que há em cada unidade da empresa e o grau de lealdade expresso por seus funcionários com relação à empresa. Então, esses aspectos fazem a gente conseguir identificar se a cultura daquela empresa é boa, se dá vontade de querer trabalhar naquele ambiente de trabalho ou não, né? Tem as duas partes. Tem, às vezes, uma cultura, a gente fala, a pessoa trabalha na empresa tal. Ai, credo, eu tenho medo de trabalhar lá. Isso faz parte de uma cultura organizacional negativa. A gente não tem vontade porque ou ouviu alguma coisa sobre a empresa, ou relatos de pessoas que saíram de lá, ou os valores que alguém que trabalhou lá fala que não é legal. Então, a gente tem esse aspecto negativo. Quando a gente tem uma coisa transparente, que a empresa sabe tratar os funcionários, sabe reconhecer o seu trabalho, e as pessoas que trabalham lá têm uma liberdade para executar coisas novas e conseguem fazer parte daquela empresa, isso mostra que a cultura daquela empresa é bem gostosa de se trabalhar. Então, a gente consegue ter esse peso mostrando qual que é a essência da cultura de cada ambiente de trabalho. Aqui, só uma imagem, né? A cultura organizacional, como que a gente forma ela? Com as normas, né, formais ou informais, então normas que estão escritas e normas que são passadas, né,
dialogadas de funcionário para funcionário, a mentalidade de cada funcionário, né, perante aos valores que existem dentro da empresa, o comportamento de cada um, né, então isso integra a cultura da empresa. Se as pessoas têm um comportamento mais agressivo, é porque faz parte da necessidade daquela empresa ter um comportamento mais nervoso, mais estressado, ou se o comportamento é mais calmo, é porque faz parte daquele ambiente de trabalho. Tudo é reflexo, né? Então, na cultura, tudo vai ser impactado diante do que se apresenta de cada funcionário, do chefe da empresa para os subordinados. Então, tudo isso tem um impacto. E os aspectos do dia a dia, né? Então, a cada dia a cultura pode ser modificada um pouquinho, né? Depende dos funcionários que trabalham na empresa, depende da necessidade que a empresa precisa. Se ela precisa ser inovadora, né? Ela precisa melhorar o aspecto de um produto. Então, ela precisa melhorar alguma coisa, ou a embalagem, ou a forma que está fazendo a venda daquele produto. Então, ela precisa das pessoas para ter uma criatividade quanto a isso. Se ela é uma empresa tradicional, que não tem esse hábito, ela vai precisar melhorar. Então, ela vai precisar modificar algum comportamento e no dia a dia a cultura vai ter algumas modificações. Pode mudar a cultura? Pode. Deve mudar, né? A gente tem que estar em constante mudança. Então, se aquela empresa que está parada no tempo com a mesma cultura organizacional de 100 anos atrás, se ela está sobrevivendo ainda, não se sabe nem como. Ela tem que estar sempre modificando, algum aspecto ela teve de mudança. Pode não parecer, mas ela mudou alguma coisa, porque senão ela não consegue se manter no mercado. A cultura organizacional, ela ajuda a definir a questão da missão da empresa. Então, quando eu vou fazer o meu planejamento estratégico, eu crio lá a missão, visão, valores da empresa, os objetivos, eu tenho que estar atrelado à cultura da empresa. Eu não posso estabelecer que a missão seja para, daqui 20 anos eu quero ser a referência no ramo de tecnologia, sendo que eu não tenho nada tecnológico dentro da empresa. Então, eu tenho que, dentro da minha cultura, tenho que estar atrelado aos objetivos e metas que eu vou estabelecer. Estabelecimento de objetivos da empresa, então, missão, visão, valores e objetivos. Estruturar o planejamento, organização, direção e controle. Então, é importante que isso esteja interligado com a cultura organizacional. O respeito interno, né? Então, para ter uma boa cultura, eu tenho que respeitar, primeiramente, as pessoas que trabalham dentro da minha organização. Para eu conseguir atingir o meu cliente, eu tenho que ter um respeito interno primeiro para que isso se reflita no meu cliente externo. Ter uma diversidade cultural e social, isso é de extrema importância hoje em dia. A gente tem que ter uma diversidade, todos temos capacidades, independente de religião, de raça, de sexo. Então, temos que olhar para a capacidade das pessoas, para a competência de cada um, e não para o que ele é ou deixa de ser. E aí, os valores e princípios, então isso vai definir, faz com que defina qual que é a ideia de organização, da cultura organizacional da empresa. A cultura organizacional é o modelo pressuposto básico que um grupo assimilou na medida em que resolveu seus problemas de adaptação externa e integração interna, e que, por ter sido suficientemente eficaz, foi considerado válido e repassado aos demais membros como a maneira correta de perceber, pensar e sentir em relação àqueles problemas. Isso é uma definição do autor Schein, né, do livro dele de 1997, sobre o que é a cultura organizacional. Então, é isso que a gente está falando. Existem, né, algumas crenças, então, né, pressupostos básicos, que são as crenças de algum grupo que trabalhava, né, trabalha dentro da empresa e foi repassando para os demais, né, para as pessoas mais novas, foi ensinando para os novos membros, e isso foi montando
a cultura da empresa em relação a tudo que teria que ser resolvido, aos problemas, às necessidades, e isso foi moldando uma cultura organizacional. Aqui existe o que torna, né, uma cultura organizacional negativa, né? Então, a gente fala que é o lado negro da cultura organizacional, uma resistência da cultura. Então, como que eu não vou conseguir modificar a minha cultura? Se eu falar essas frases. Então, sempre fizemos desse jeito, não é agora que eu vou mudar. Nessa época que a gente está vivendo agora de pandemia, isso seria extremamente negativo, né? Não tem como, a gente precisa mudar. Se não mudar, se não modificou, a pessoa está fechada e faliu, né? Então, a gente tem que estar aberto às mudanças. Então, não posso ficar só porque faz 100 anos que eu faço desse jeito, eu vou continuar fazendo. Não, eu preciso modificar esse aspecto. Tenho que estar disponível para as mudanças. Não é assim que fazemos aqui. Também faz parte, né? A gente está em constante mudança. Porque eu redigia um documento numa máquina de datilografar, eu vou continuar, há 50 anos atrás, eu vou continuar fazendo um documento numa máquina de datilografar? Eu não vou inserir um computador. Hoje em dia é muito difícil uma empresa que não tem pelo menos um computador. Então eu preciso estar aberto às mudanças, né? Se eu não modificar, eu vou ficar parado no tempo e eu não vou conseguir me manter, dependendo do ambiente. Então é importante, não é porque sempre fez do mesmo jeito que tem que continuar. Lógico que existem coisas que são tradicionais, que são referências no mercado porque utilizam um método tradicional lá de 100 anos atrás. Mas depende do que, né? Então, se o produto tem a mesma receita de muito tempo atrás, tudo bem. A receita se mantém, mas a forma de elaborar, de criar aquele produto, eu posso modificar, eu posso inovar, né? Posso inserir a tecnologia. Eu preciso mudar a receita, mas eu vou melhorar o processo. Então, isso não é porque sempre fez do mesmo jeito que vai continuar fazendo. Já tentamos isso antes e não deu certo. Então, porque tentou uma vez, não deu certo, não vou tentar nunca mais. Então, é importante a gente modificar esses aspectos também. Continuando, isso não vai funcionar aqui. Então, o que não vai funcionar? Não é porque uma vez não deu certo que não vai dar mais certo, né? Então, o computador não vai funcionar aqui. Não, por que não? Por que não pode melhorar? Por que não ver de outra maneira? Né? Então, é importante a gente ter essa verificação também. Não seja sonhador. Então, esse aqui é acabar, né, com as ideias criativas das pessoas. Então, não é... A gente precisa ser aberto às mudanças, né? Para melhorar sempre o ambiente de trabalho. Não importa o que fale, nada vai mudar. Então, tem que pensar pensamentos positivos, que vai ter mudança sim, se for preciso. É importante ter a mudança, né? Quantas empresas não tiveram que modificar alguma coisa, algum processo dentro do ambiente de trabalho para conseguir se sustentar na pandemia? Então, é importante sim fazer mudanças, sim. Então, como que a gente pode saber que acontece a mudança da cultura organizacional? Geralmente, ela acontece de cima para baixo, né? Então, os gerentes, o presidente da empresa, a diretoria, necessita querer, né, que aconteça uma mudança na cultura, e isso vai passando para gerente, supervisor, chefe de departamento, para os demais funcionários operacionais. Então, quando a gente decide que precisa fazer uma mudança na cultura, tem que acontecer de cima para baixo, tá? Aí aqui nós temos alguns tipos de cultura organizacional. Então aqui são 4 tipos mais usuais, né? Temos a cultura do poder, que geralmente são empresas que possuem uma cultura que concentram a liderança em algumas pessoas, que influenciarão toda a organização.
Então, geralmente, é centralizado no dono da empresa. Então, são culturas relacionadas a empresas que são menores, são pequenas, né? É uma cultura voltada para conquistar resultados e exige poucas regras, porque tudo acontece muito rápido, tudo acontece falado, né? A decisão é muito rápida, não tem tanta burocracia. Então, essa cultura é mais usual para empresas menores. Aí nós temos a cultura de papéis, que ela foca na função desempenhada por cada funcionário dentro da empresa. Esse tipo de cultura é determinado pela posição da pessoa na estrutura organizacional. Então, depende do cargo que exerce dentro da empresa. Ela é focada na questão das regras, nos cargos, nas funções que são definidas dentro da organização. Então, é uma cultura que tem uma certa burocracia, ela tem que ter tudo regrado, né? A regra, né? O artefato principal nesse tipo de cultura são as regras, as normas dentro da organização. Então, esse é um tipo de cultura que ela resulta em profissionais mais acomodados, que não se preocupam com o seu crescimento dentro da organização. Geralmente, esse tipo de cultura, né, cultura de papéis, ela é mais para órgãos públicos, né, que o pessoal está mais acomodado, não precisa, né, se preocupar se vai ser mandado embora ou não, ter um desempenho maior ou não. Então, ele é mais tradicional, vamos dizer assim, essa cultura. Aí nós temos a cultura de tarefas, que o foco está em projetos, né? E o poder está na mão de quem tem a capacidade de resolver o problema. Então, essa aqui é uma cultura mais flexível, mais ágil, né? Ela tem mais agilidade quanto à questão das mudanças, das adaptações que são necessárias. O principal diferencial dessa cultura está nos profissionais que ocupam papel principal, assumindo responsabilidades e, junto com ela, liberdade para agir com criatividade e busca de soluções. Então, essa cultura costuma influenciar o clima organizacional, que é um item que a gente vai ver mais à frente. Ela colabora, então ela valoriza a liberdade, né, dos funcionários para exercer coisas, propor novas soluções para alguns problemas. Então ela é mais flexível, né? Ela deixa, não é tão ligada às regras, você pode resolver da maneira que for melhor. Né? Então é uma cultura baseada nas atividades, nas tarefas. Né? Essa número 2 aqui é baseada nos cargos, essa aqui é na tarefa, no que realmente está sendo executado. E aí nós temos a cultura das pessoas, que o colaborador está sempre em primeiro lugar. Então, ele está focando apenas no capital humano, no capital intelectual da empresa. Ele valoriza as pessoas que desempenham as suas atividades dentro da organização. As empresas que adotam esse tipo de cultura valorizam muito o trabalho dos seus funcionários e a integração da equipe e o crescimento profissional de cada funcionário. Então, nesse tipo de cultura, há consciência que a empresa existe porque as pessoas estão ali constantemente incentivadas. Essa aqui é a mais que representa melhor uma cultura organizacional ideal, né? Então, as pessoas estão motivadas, se sentem parte da empresa e, consequentemente, a cultura ela é bem mais flexível. Então, é um exemplo de ideal de cultura organizacional. Aqui só, como a gente falou um pouquinho de clima, vai ter uma outra aula que nós vamos falar um pouquinho mais sobre clima organizacional, mas só para a gente identificar que clima é uma coisa, cultura é outra, tá? Então, quando a cultura organizacional pode ser percebida por propriedades mensuráveis, por medidas, né? No ambiente de trabalho, em relação aos seus colaboradores, então se trata do clima organizacional. Então, quando a gente mede, né, se as pessoas estão satisfeitas ou não com a empresa, essa medição é a questão do clima, se está bacana estar trabalhando naquela empresa ou não, se está complicado, o que está acontecendo, o que está impactando da cultura organizacional. Então,
essa medição é o clima. A cultura organizacional é algo existente, que já existe no ambiente e que, dependendo das emoções dos funcionários, pode alterar o clima. Então, a cultura ela existe e, dependendo da forma que os sentimentos, as emoções estão acontecendo, isso interfere no clima organizacional, que pode interferir em mudanças na cultura também. O clima se reflete em todas as relações e esferas da empresa, atingindo os colaboradores, superiores e até mesmo os clientes. Por isso, deve ser observado com bastante atenção. Então, quando há alterações no clima organizacional, isso pode interferir na cultura da empresa. Então, a gente tem que... Os dois caminham juntos, né? O clima está dentro da cultura, mas a gente tem que tomar cuidado para que um não interfira na propriedade do total da empresa. Quais são os benefícios e outros fatores da cultura organizacional? Então, uma cultura bem definida faz com que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento àquela empresa, estão mais engajadas, né, motivadas para estar realizando novas tarefas, se sentir parte da empresa, aumenta a produtividade do pessoal, porque ele se sente valorizado, parte da empresa. Recrutamento e seleção são mais fáceis, mais otimizados, são mais rápidos de serem feitos quando você tem uma cultura bem definida e existe o bom relacionamento. Então, tudo isso faz parte de uma cultura bem definida. Uma cultura tóxica, né, que faz mal, uma cultura que não é bacana, acontece, né, ela começa a ficar prejudicial quando tem muita fofoca dentro do ambiente de trabalho, quando as pessoas estão desmotivadas, quando existe muito jogo de rasteira, né, de passar a perna no outro colega, existe o jogo do poder a qualquer custo, né, eu quero um cargo a qualquer custo, isso vai prejudicando a cultura da empresa. Os líderes, quando eles são muito controladores, daí no caso não é líder, né, é chefe, que quer ter controle sobre tudo, isso prejudica a cultura organizacional. E aí o alto índice de turnover, que é a rotatividade de pessoas no cargo. Então tem muita admissão, muita demissão em pouco tempo, né? Então, não para ninguém naquele cargo. Então a gente está tendo um problema, alguma coisa está acontecendo que está interferindo no clima organizacional e, consequentemente, está afetando a cultura da empresa. Então, tem que tomar cuidado para que isso não ocorra. E, por fim, baseado em todos esses aspectos sobre cultura, nós temos algumas empresas que têm uma cultura muito forte, que a gente só de ver, né? Então, por exemplo, aqui esse azulzinho, que é o F, né, do Facebook. Então, só de ver um símbolo que faz parte da cultura da empresa, a gente já identifica qual é a empresa, qual é a forma de trabalho, né? A gente sempre ouve falar que eles têm uma forma de trabalho mais flexível, assim como a Google, né? O pessoal faz o horário que quer, então a gente tem uma forma, eles demonstram a cultura que existe na empresa. Tem a Starbucks, que também tem o símbolo, né, que representa a empresa. Então são algumas empresas que têm uma cultura muito forte. E aí depois tem uma leitura, um texto para passar para vocês sobre essas empresas.